aqui, né? Que nós possamos ver mais vezes pessoas chamadas da terceira idade, né? E às vezes eu falo muito sobre isso. A gente tem muita preocupação de falar que estou envelhecendo, né? Como se isso fosse algo necessariamente ruim. Evidentemente tem suas sequelas do envelhecimento, mas é uma bênção envelhecer na presença do Senhor, e poder ter pessoas idosas participando do culto é um privilégio. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a ficar em pé mais uma vez, por gentileza. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Mateus, capítulo 6. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Mateus 6, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com as trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que temos mais uma vez, a honra que temos de ler a tua palavra, que é santa. Quero pedir agora que o Espírito Santo nos oriente, nos conduza na ministração dessa palavra, para que seja claro para todos nós o que o Espírito Santo quer nos comunicar. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, podem sentar. Já está aqui com a gente o pastor Felipe, a Natália, Felipe vai estar com a gente depois na mesa de comunhão. Então você que vai participar do culto, né? Se não comprou o ticket de almoço, compre, dá tempo rapidamente lá fora comprar, e ficar após o culto, almoçar com a gente aqui, e depois do almoço a gente vai colocar uma mesa aqui no meio da igreja. Vamos estar eu, o Felipe, a Ellen e a Laurinha sentados à mesa, conversando sobre a mensagem de hoje, mas com a participação de vocês que vão estar em volta. Então, nos surpreendam hoje. Da última vez que a gente fez isso, há 2 meses atrás, ficaram cerca de 50 irmãos, foi muito gostoso. Então, faz a forcinha para ficar um tempo a mais. A gente vai conversar, bater papo sobre a pregação, tirar dúvida, colocar o que você entendeu, o que você não entendeu. Vai ser uma partilha bem legal, espero que vocês se esforcem para estar conosco. Também estou vendo ali o casal querido Paulo e Elaine, também com a gente ali, que bom vê-los. Fala. Então, vamos lá só, a gente deve transmitir. Eu só me preocupo assim, a gente vai transmitir assim, que tem pessoas que não vão poder ficar mesmo, mas é muito bom que você fique, porque estar junto é muito legal. Essa conversa, você participar da conversa, é muito interessante, a gente deve transmitir pelo YouTube também, tá bom? E ficar gravado depois. E por que estamos falando da mesa de comunhão? Porque estamos trabalhando nos domingos da ceia o tema que é a nossa sentença profética para esse ano. Sempre lembro isso, pode ter alguém vindo aqui que não está acompanhando essa série de mensagens, que lá no canal do YouTube, Sem na Rede, você vai achar lá como um perfil, como se fala, gente? Uma playlist, né? Com o tema, uma conversa sobre o monte. Na verdade, nós estamos conversando sobre a conversa que Jesus teve com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Esse texto, como já falei, está registrado por Mateus, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Essa porção do Evangelho de Mateus é conhecida como o Sermão do Monte. Nós costumamos dizer aqui que, na verdade, talvez o título mais sensato seria a conversa de Jesus com os seus discípulos sobre o monte. Por que a conversa? Porque não foi um sermão no sentido clássico da palavra sermão. Quando você pensa no sermão, você pensa no que eu estou fazendo aqui. Alguém à frente, no lugar mais alto, as pessoas sentadas ouvindo. Ele normalmente, se não tivesse um microfone, eu ia ter que estar falando bem alto para que todos me ouvissem.
Esse é um sermão, como é feita uma pregação. Essa conversa não foi assim. Lá em Mateus capítulo 5, o capítulo começa dizendo que Jesus, vendo as multidões, ele se afasta um pouco, se assenta e se aproximam dele os seus discípulos. Então, na verdade, é nesse momento de intimidade, nessa conversa que ele tem com os seus discípulos, que ele traz aquilo que foi contundente, mais profundo no tempo que ele teve na terra. Uma mensagem longa, um ensino com várias áreas, numa conversa com os seus discípulos. E nós temos aprendido com o tempo, na caminhada com Jesus, que, na verdade, Jesus nunca menosprezou, de fato, as multidões, né? Ele não tinha nenhum tipo de asco ou de repúdio às multidões, porque ele fazia, muitas vezes, pregações para multidões. Quando acontece a multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, de acordo com o registro. E outras mensagens dele foram para multidões, por isso ele ia para Campinas, para vales, onde cabia muita gente. Senão ele ficava só dentro de uma casa ou nas sinagogas, que cabia no máximo 100 pessoas, mas ele ia sabendo que atrairia multidões. Porém, os ensinos mais profundos de Jesus foram dados a grupos menores, porque eram pessoas que estavam realmente caminhando como seus alunos, seus discípulos, queriam sentar para aprender. Então nós estamos esse ano trabalhando o tema do ano, que é o Evangelho puro e simples, e entendemos que essa porção de Mateus 5, 6 e 7 resume, ela traz o extrato principal do que é esse evangelho puro e simples. E na manhã de hoje vamos falar sobre essa parte do ensino, onde ele fala da ajuda aos necessitados. Bem, a versão que eu li aqui, a NVI, fala de obras de justiça, outras versões falam de bondade ou de atos de piedade, atos de bondade. Eu gosto da expressão obras de justiça porque era uma cultura judaica ter o que eles chamavam de algumas obras de justiça. Havia 3 principais obras de justiça: o jejum, a oração e o dar esmolas. Eram atos de justiça que os judeus tinham como cerimonial, como ritual e como lei. E Jesus logo de cara enfatiza que era importante que essas obras de justiça não fossem feitas de forma a chamar a atenção das pessoas, não fossem feitas de forma a serem usados como propaganda, mas de forma discreta. Então ninguém devia entregar uma oferta fazendo alarde muito grande, chamando a atenção das pessoas. Ele deveria fazer aquela oferta porque ele era grato a Deus, porque ele queria abençoar, porque ele queria servir a igreja. Ele não fazia aquilo como forma de troca, de barganha. Deus não está colocando suas bênçãos à venda, não vai ser o valor da tua oferta que vai determinar o quanto você é ou não é abençoado por Deus. Você faz aquilo por consciência, você tem uma aliança, você tem um compromisso. Mesma forma o jejum, que também é um ato importante. O jejum não é para alcançar a bênção de Deus. O jejum não é para alcançar a bênção. Se eu for alcançar a bênção com jejum, então não é bênção, é um negócio que eu fiz com Deus. O jejum é um ato de disciplina espiritual, um ato de santificação para que eu possa mortificar minha carne, para que eu possa aquietar a minha alma, e durante aquele período que estou jejuando em oração, poder ouvir mais claramente a voz de Deus. O jejum não move Deus. Deus não se move com o seu jejum. Deus se move de acordo com a sua soberana vontade. O jejum nos move para perto dele. O jejum faz com que aquela massa de carne que nos impede de ouvir o que o Espírito Santo está falando seja mortificada para que eu possa ouvir mais claramente o que o Senhor quer falar para mim. Logo, o jejum é algo pessoal. Então, nada contra os jejuns coletivos, tem o seu símbolo e tal, mas muitas vezes o jejum era usado como uma forma de propaganda. Por isso Jesus fala, não façam como os fariseus. Quando jejuarem, lavem o seu rosto, tomem banho, não fiquem andando na rua prostrados para que as pessoas pensem ele está jejuando, porque perdeu todo o sentido do jejum. E agora ele fala especificamente da esmola, da ajuda aos necessitados. E ele deixa claro que também não deveríamos tocar trombetas para isso, né? A gente não sabe se isso era apenas uma figura de linguagem. Há quem imagine que talvez algumas pessoas literalmente tocavam trombetas para que assim, tocando as trombetas, os pobres se aproximassem e eles pudessem dar suas esmolas. E ao fazer isso, está implícito em um desejo sincero no coração da pessoa, ainda que ele não queira revelar, para que as pessoas saibam que ele está entregando alguma coisa. E muitas vezes nossos atos de justiça são antecedidos ou seguidos por trombetas sendo tocadas. Nós fazemos questão de falar para as pessoas que estamos fazendo e propagamos o que estamos fazendo, e isso de alguma forma tira todo o sentido do ato de justiça. Então, logo de cara, o que ele quer deixar claro para nós aqui é que todo ato de justiça, qualquer que seja ele,
não deve ser feito para ser percebido pelos outros. Porque, como ele mesmo disse, quem fez para ser percebido pelos outros, já recebeu sua recompensa. Se o que ele quer é isso, ok. Vai continuar fazendo ato de justiça para chamar a atenção das pessoas, recompensa foi dada. E essa recompensa dele, satisfaça-se com isso. E muita gente tem vivido uma vida religiosa para receber recompensa dessa terra. Faz coisas para que o pastor veja que fez, faz coisas para que os líderes vejam que fez, faz coisas para chamar a atenção das pessoas. Quando você vê uma história como, por exemplo, do Ramon, que diz, eu trabalho com uma pessoa já há cerca de 10 anos, ele tem dado testemunho de Deus para mim. Ninguém está lá vendo o que o Rodrigo está fazendo lá na praia quando ele trabalha. Ele trabalha numa área de praia, né, onde há muitas mulheres, muita sensualidade, onde há drogas, há oportunidade, mas alguém viu durante esse tempo todo o testemunho de alguém silencioso, que ninguém aqui da igreja está sabendo. Hoje Deus permitiu que de alguma forma a história do Rodrigo fosse honrada em testemunho do Senhor, mas não vai ser sempre assim. Quase sempre você vai fazer coisas que ninguém sabe, que ninguém percebe, mas quando isso acontece, a palavra clara é que há uma recompensa do Pai. Então o nosso Pai nos recompensa. O nosso Pai vai nos entregar recompensa. De forma muito simples aqui hoje, na mensagem, depois na partilha, eu quero pensar sobre 3 princípios aqui nessa história, nessa parte do ensino de Jesus sobre como ajudar os necessitados de forma que não chame atenção para nós mesmos. A primeira dela é uma pergunta. E eu tenho que responder isso honestamente para mim mesmo. E você responder honestamente para si mesmo. De onde nós esperamos a nossa recompensa? Isso é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. E eu confesso a você que várias vezes eu me faço essa pergunta. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo até cuidar de alguém? Ou por que eu estou contribuindo com a igreja? Por que eu estou ofertando? Por que eu estou fazendo o que estou fazendo para as pessoas? De quem eu estou esperando a minha recompensa? Primeiro, é natural que o ser humano espere recompensa. Tá? Não se assuste com isso. Nosso cérebro tem uma área específica de recompensa, que precisa ser preenchido. Nós buscamos a recompensa. E muitas coisas nos recompensam. Algumas coisas boas, outras coisas ruins. O que a medicação faz, por exemplo, é para suprir a carência da estrutura hormonal, neuronal, neurotransmissora, que não está funcionando, que gera recompensa de satisfação pela vida. Por isso você deprime. Quando você está deprimido, você sente que a vida não tem valor nenhum, não tem sentido, você perde o prazer de viver. Uma medicação muitas vezes vai suprir uma carência. A psicoterapia vai ajudar você a enxergar o porquê daquilo. Mas a medicação pode suprir uma carência biológica. Nós temos essa área da recompensa. Agora, diferente dos animais, os animais também têm uma área de recompensa, principalmente os mamíferos. Então, quando o cãozinho é estimulado, né, quando você elogia ele, você quando quer, por exemplo, adestrar um cãozinho, né, ele aprende muito mais com a recompensa do que com a punição. O cãozinho vai aprender muito mais no lugar certo de fazer xixi na casa, você premiando cada vez que ele faz no lugar certo, do que batendo quando ele faz no lugar errado. Porque ele sente recompensado, ele sente prazer. Então, nós também temos uma área do nosso cérebro que funciona assim. Nós temos uma área do cérebro, a amígdala cerebral, que vai liberar os hormônios para o nosso corpo, que vai liberar uma profusão de hormônios específicos de excitação, como ocitocina, né, como adrenalina, de prazer, quando eu me sinto recompensado. Mas também temos o córtex pré-frontal, que é a parte mais nobre do cérebro, que vai trazer o julgamento. Espera aí, essa recompensa está me deixando feliz agora, mas a consequência não é boa. Por exemplo, alguém que está muito triste vai encher a cara com a bebida alcoólica. Vai ter recompensa de ficar feliz naquela hora, ou de esquecer o seu problema, mas ele vai causar danos para o seu corpo. Alguém que acende um cigarro por causa da ansiedade está muito grande, e ao fumar aquele cigarro, a nicotina composta junto com aquele tabaco, vai dar àquele indivíduo a sensação de prazer, de calma, de relaxamento durante um tempo, mas depois ele percebe que está prejudicando seus pulmões, causando dependência ao cigarro. Alguém que vai usar uma droga, cocaína, maconha, enfim, alguém que vai para o jogo, por exemplo, ele está muito ansioso e vai jogar, e no jogo ele ganha algum valor, e a conquista daquele valor dá uma alegria, dá uma euforia para ele, dá um êxtase, que ele quer jogar mais uma vez, e muita gente que acaba de jogar e ganha, já joga de novo, porque aquilo está provocando um êxtase nele.
Muita gente pode até usar religião como essa droga. Desculpa usar as duas palavras juntas, religião e droga, mas sim, se a religião virar para mim só um lugar de recompensa, onde eu faço as coisas o tempo inteiro para ser percebido, eu faço mais e mais e mais, não cuido mais de mim, não cuido da minha própria saúde emocional, não cuido da minha família, não cuido da minha vida financeira, deixo tudo desordenado, porque eu estou me entregando totalmente à religião, como quem diz, eu estou fazendo algo para Deus. Nós temos uma área do cérebro que diz, não, não é assim que funciona. Então, de onde nós esperamos recompensa? E a grande questão é que muitos de nós estamos vivendo esperando recompensa dos outros. O que os outros vão dizer para mim. Poxa, parabéns, que pregação bonita. Olha, como você é um pastor bom. Como você cuida de mim. Olha, nunca ouvi uma mensagem tão boa quanto a sua. Olha, como você canta bem. Nós estamos o tempo inteiro esperando o reconhecimento das pessoas. E hoje há um fenômeno que acelerou mais esse processo, que são as redes sociais. Você precisa o tempo inteiro postar alguma coisa e é uma angústia se alguém não compartilhar ou não curtir. Você às vezes fica ali se vendo, postando um vídeo, uma foto e olhando quem curtiu. Poxa, fulano não curtiu, então não gosta de mim. Mas curtiu a postagem do outro. Então ele gosta mais do outro do que de mim. As redes sociais estão adoecendo essa geração, gerando ansiedade. A busca por recompensa vindo do próximo, vindo dos outros, produz muita ansiedade. Eu o tempo inteiro preciso ser reconhecido, isso gera adoecimento. Nós temos adoecido com isso, gente. Então, tudo que você fizer, se o tempo inteiro você esperar que alguém reconheça, isso vai te enlouquecer. E eu estou sendo bem claro, eu entendo que nós esperamos uma recompensa, porque o nosso cérebro funciona assim. Mas se eu depositar minha expectativa no reconhecimento da outra pessoa, eu certamente vou adoecer. O que eu mais ouço é pessoas falando na igreja, eu saí da igreja porque não me senti valorizado. Não me valorizaram. Quem não te valorizou? De quem você esperou o valor? Eu não estou anulando, por favor, meus irmãos, a necessidade de sermos pessoas gratas diante de um ato de generosidade. Nem que nós, pastores, devamos ser pessoas ingratas. Acredito sim que um pastor precisa honrar alguém que prestou um serviço com dignidade. E olha, parabéns pelo seu trabalho, um bom trabalho que você fez, muito obrigado pela sua ajuda. Acredito que aquelas palavrinhas santas não podem ser nunca anuladas. Por favor, muito obrigado. Obrigado por você trazer algo para mim, obrigado por você ter cuidado da célula hoje. Deve ser dito sempre. Mas se você alimentar no seu coração a expectativa do reconhecimento do outro como recompensa para a sua vida, certamente você vai adoecer. Satanás sabe disso. E ele tentou isso até com Jesus. Lá no deserto, lembra da passagem bíblica, na tentação no deserto? Em Mateus capítulo 4, especificamente nos versículos 5 e 6, Satanás diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, no pináculo, né? E lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás tentou com o próprio Jesus isso. Não vai tentar comigo? Quando ele fala para Jesus subir no pináculo do templo, na parte mais alta, e se jogar para que os anjos o segurassem, é como se, em outras palavras, Satanás dissesse mais ou menos assim: se você se jogar da parte mais alta do templo, e os anjos vierem te socorrer, porque eles vão vir te socorrer, todos verão quem você é. Assim reconhecerão que você é filho de Deus. Assim você prova que é filho de Deus. A necessidade de ser aprovado pelos outros, muitas vezes, nos empurra, irmãos, a essa busca de uma recompensa que é efêmera, que é ilusória e que logo, logo nos levará à frustração. Porque a mesma pessoa que hoje te reconhece, eu falo isso muito para os líderes de célula, para os pastores que caminham em relacionamento conosco, essa ansiedade de ser reconhecido: poxa, pastor, você é maravilhoso, você é
melhor pastor que eu já tive, o Senhor cuida muito bem de mim, da minha família, eu amo o Senhor. A primeira vez que você não cumprir as expectativas daquela pessoa, você vai virar um péssimo pastor. E muita gente com quem você chorou, com quem você passou madrugada desacordado, cuidando, vão depois se afastar e falar muito mal de você para outras pessoas. Isso não é, na vida pastoral, isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Vai acontecer. Então nós vamos muitas vezes esperar essa recompensa vindo da aprovação do outro, para que eu saiba que sou filho de Deus. O tempo todo, na tentação de Jesus, na tentação do diabo contra Jesus, o que ele mais procura o tempo inteiro é dizer, faça alguma coisa para que prove para os outros e prove para você mesmo que você é filho de Deus. Se você não sabe quem você é, meu irmão, esperar que os outros definam isso é adoecedor, isso é escravizador. Tem muita gente aqui sentada me ouvindo, assistindo essa pregação, que está doente por causa disso. Que não teve um muito obrigado, porque não teve um elogio, porque não teve um reconhecimento. Isso vai adoecer você. O apóstolo Paulo foi um homem que eu admiro demais, porque foi muito bem resolvido nas suas emoções. E ele nos ensina muito sobre de quem eu devo esperar recompensa. Já que eu tenho que esperar recompensa, já que o meu cérebro, que foi criado por Deus, tem uma área que espera recompensa, e que naturalmente eu vou esperar uma recompensa, de quem eu tenho que esperar recompensa? O apóstolo Paulo diz aqui, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, dizem assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Então, tudo que você fizer, faça de todo o coração. Desde vender picolé na praia, a pilotar uma nave espacial, desde limpar o chão da igreja, a pregar em um púlpito, desde estar numa festa de aniversário de alguém ou estar no velório de uma família, tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Vamos ter uma consciência muito séria. Isso é uma chave que tem que virar na sua cabeça. Eu estou há 30 anos pastoreando. Faço em dezembro 30 anos de pastoreio. Mas cuidando de gente desde meus 15 anos de idade, pelo menos. Então, são pelo menos 42 anos, porque com 15 anos eu comecei a liderar o ministério de adolescência da minha igreja, lá na Assembleia de Deus, quando eu tinha 15 anos de idade. Já comecei a cuidar de gente. E muitas vezes sofri por causa disso. Porque eu fiz de tudo pela pessoa, fiz o melhor que eu pude por ela, e mesmo assim ela foi ingrata comigo, isso está me arrebentando o coração, isso não é justo. E não é justo mesmo. Deixa eu falar uma coisa contigo, esse mundo não é justo. Nem você é tão justo como pensa que é também. Então, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Embora você cuide do homem, você faz como para o Senhor. Quando eu entendi isso de verdade, meus amados irmãos, você não tem noção da paz que isso traz para o meu espírito. Porque eu passei a entender que a pessoa que, por mais bem intencionada que seja, uma hora vai me trair. Uma hora pode me trair. Uma hora pode me apunhalar pelas costas. Mas o Senhor, a quem eu estou servindo na vida dela, esse jamais. Então vou reler. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Há consciência nisso? Você entende? Então, quando você fizer algo, faça para o Senhor. E ao fazer para o Senhor, mesmo que a pessoa que você serviu nunca te reconheça, o que eu vou falar aqui não é uma ilusão, uma utopia ou apenas uma retórica de pregação. Cuide de pessoas e a tua alegria vai saber aquilo gerou fruto na pessoa. Talvez ele nunca volte para dizer muito obrigado,
mas você sabe internamente. E olha, eu carrego muitas histórias dentro de mim, de pessoas que eu sei que estão bem hoje e que nunca voltaram. E pelo contrário, alguns até que, quando passam por mim, fazem de conta que nem me conhecem. Eu não estou dizendo para você que isso é fácil, mas aqui dentro de verdade, meu sentimento é o seguinte: a missão foi cumprida. Essa pessoa está bem hoje. Hoje ele trabalha, está casado, está prosperando. Então, o Pai cumpriu o propósito na vida dessa pessoa. Porque a recompensa vem aqui dentro de mim. Eu já falei várias vezes aqui de púlpito. Sabe onde minha recompensa vem do Senhor muitas vezes? Quando algumas vezes hoje eu estou mais cansado fisicamente, estou bem resfriado, mas às vezes abatido emocionalmente ou fisicamente pelos problemas, pensando em desanimar. E quantas vezes eu subo nesse púlpito e cada pessoa que eu olho o rosto, a história daquela pessoa cruzou a minha história, eu sei o que aconteceu, mesmo que eu e você nunca falemos para ninguém isso. Eu digo obrigado, Senhor, porque eu fiz parte disso. Então, faça de todo o coração como para o Senhor. Você pode dizer amém? Paulo, aliás, foi alguém que aprendeu bem isso, né? Aprendeu a renunciar às expectativas de recompensa humana. Paulo trocou a expectativa da recompensa humana pela perspectiva do Pai. Olha o que ele fala, por exemplo, na segunda carta dele ao seu filho na fé, Timóteo, o capítulo 4. O capítulo 4 de 2 Timóteo é o epílogo, é o final da história de Paulo. Meu amado irmão, se eu fosse você, gastava um tempo lendo 2 Timóteo 4. É o final da vida de um homem que se dedicou totalmente, se gastou totalmente pela igreja. Esse homem plantou igrejas, foi açoitado, teve que fugir. Ele escreve uma carta na prisão, próximo à sua decapitação, à sua morte por decapitação, ao seu filho na fé, Timóteo. Diz o seguinte, em 2 Timóteo 4, versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Sabe o que é isso? Convicção. Todos me abandonaram. Ele vai relatando, um foi para outro lugar, outro foi para outro lugar, outro irmão no presente século me abandonou, mas o Senhor está comigo. O que faz as pessoas que estão na igreja perseguida não desistirem é essa convicção. Quando estivemos no Egito, ano passado, eu e Patrícia, ouvindo o relato dos irmãos que estão servindo no próprio Egito, no Iraque, na Arábia Saudita, no Irã, gente jovem. Eu lembro de uma menina que começou um trabalho lindo com as mulheres iemenitas, que seus maridos foram todos mortos no sul do Iraque por serem cristãos, foram enforcados, e elas todas foram estupradas várias vezes por vários homens. Essas mulheres estavam lá servindo ao Senhor, essa jovem vai servir essas mulheres. Uma jovem de 20 e poucos anos, inteligentíssima. E ela não pode casar, porque ela é de família muçulmana. E se ela assumir a fé cristã, ela pode ser morta. Então ela é uma cristã escondida, mesmo fazendo essa obra toda. E se ela for casar, ela tem que casar dentro do islamismo e com um muçulmano. Se ela casar com um cristão, não pode casar no país dela. Ela tem que sair do país. E ela não quer sair do país por causa da missão que ela está cumprindo. Então olha o conflito que ela tem. E ela entende o seguinte: se ela tiver relação sexual sem casar, também é pecado, então não pode ter relação sexual. E aí, conversando com ela, alguns de nós perguntamos, como é que isso? Ela falou, Cristo basta para mim. Eu sinto falta disso, mas Cristo basta para mim, Ele me completa tudo. Ô meus amados irmãos, até quando você continuar esperando recompensa dos outros, quando sabe que o Senhor habita em você? O que está faltando é essa convicção que Paulo tinha. Todos me abandonaram. Então, eu não engano ninguém que vem caminhar conosco aqui, que se converte a Jesus. Não espere ter uma vida fácil servindo a Jesus. Esse discurso que pare de sofrer, não sofra mais, isso nasceu no inferno. Não importa qual igreja que pregue isso, nasceu no inferno isso. Que Deus nunca falou para ninguém pare de sofrer. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, foi o que Ele disse. Ele nunca prometeu a ninguém uma vida sem sofrimento, sem perseguição.
Pelo contrário, Ele garantiu a você que no sofrimento e na perseguição, Ele vai estar contigo em todo e qualquer momento. Então, em nome de Jesus, desista dessa vida de recompensa o tempo inteiro. A vida nem sempre é justa, as pessoas nem sempre são justas, nem sempre os mais honestos conseguem ter sucesso naquilo que eles planejam fazer. Algumas vezes o mais honesto é passado para trás, algumas vezes, por ser honesto, você é traído pelas pessoas, mas a tua recompensa vem do Senhor. Se a nossa vida for esperar apenas desse mundo, somos os mais miseráveis dos homens, mas temos uma esperança eterna, que Ele voltará. Você pode dizer amém, meu irmão? E nele está a nossa recompensa. Paulo sabia disso. Por isso ele fala, no mesmo texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora, olha a convicção da recompensa, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Alguém que ama a vinda do Senhor aqui? Alguém que ama a vinda do Senhor, que Ele volte um dia? A todos esses há uma recompensa. Então não há nenhum problema em esperar a recompensa, mas espera a recompensa da pessoa certa. E a recompensa do Pai não é como desse mundo. Por isso, o que nós chamamos de galardão, as pessoas têm imagem de uma coroa muito grande, com muitas pedras, que a imagem figurada é essa, mas eu penso que o galardão, eu sinto o galardão muitas vezes em mim aqui. É cada vez que eu vejo alguém realmente sendo restaurado e pensando, eu, um pecador miserável, sujo, imundo, um cabra que não vale nada, um pecador nojento, cheio de rapina no coração, fui usado por um Pai Celestial para abençoar alguém. Isso é recompensa, irmãos. Então o galardão tem a ver com quanto menos eu vou me surpreender com as glórias do céu, porque eu já vivi aqui na terra parte dela. E eu vivo essa parte da glória do céu na terra, quando eu entendo que a recompensa vem dele. Você pode dizer amém, meu irmão? Então, em nome de Jesus, paute a sua vida pela recompensa do Senhor e não pela recompensa dos outros. A segunda verdade é o valor da discrição. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Isso é um grande desafio, irmãos. Eu costumo dizer que uma frase que eu ouvi do pastor Sidaco, há muitos anos atrás. O pastor Sidaco é pastor da Igreja Batista do Vale do Imbuí, em Teresópolis. Ele, num retiro de pastores, falou: paga-se um preço muito caro para ser bíblico. Pregar a Bíblia do jeito que ela é, conspira contra o modelo evangélico dos dias de hoje. Porque discrição é o que menos se pede hoje. Em um mundo que estimula o tempo todo a relevância, o direito da fala, a luta pelo seu espaço, a proposta do evangelho é a discrição. É abrir mão do direito da fala, se preciso for. É abrir mão do seu espaço, se preciso for. Mas não perder nem sua voz, nem sua vez no Espírito. Você entende isso? Hoje tudo está involucrado em relevância. Eu tenho conversado com os nossos amigos pastores nos nossos encontros aqui nas quintas-feiras. A armadilha que muitos de nós pastores estamos caindo, bem intencionados, de ter que ter sempre uma resposta para tudo. Rede social provoca pergunta o tempo inteiro e você tem que ser relevante para responder sobre tudo. E muitas vezes, na pressa de ser relevante, nos precipitamos por mais uns likes, por mais umas curtidas, por mais alguns seguidores. Ajudar em segredo não é uma tarefa fácil, porque nossa alma anseia por reconhecimento. A Bíblia fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a distorção desse versículo hoje é a seguinte: apaixone-se pelos outros como você é apaixonado por si mesmo. Nós somos eternamente apaixonados por nós mesmos, e a paixão é adoecedora, porque a paixão só vê o que é bonito, o que é belo. O amor não. O amor enxerga o que é feio e ama a si mesmo. A paixão não. Então essa paixão que nós temos por nós mesmos está nos matando, porque eu preciso que todos vejam a minha beleza toda hora. E aí, os filtros da rede social. Nós estamos vivendo a incoerência, gente, por favor, não quero julgar ninguém.
Mas é confuso para mim. Algumas vezes até de conversa, eu fico preocupado. Eu sei que a mídia tem um papel aqui na igreja, no culto, mas a gente conversa um pouco sobre isso, fica preocupado. Até que ponto é legal essa fotografia de alguém que está orando, clamando. Eu sei que tem uma intenção, mas eu fico preocupado com isso. De verdade, desculpa, pessoal da mídia, não é uma crítica a vocês, mas porque eu posso daqui a pouco começar a fazer uma posição de oração só porque alguém tirou uma foto minha. Vai chegar o extremo de fazer selfie buscando o Senhor na sua intimidade. Quer dizer, está confuso, porque eu tenho que todo mundo tem que saber o que eu estou fazendo. Isso está matando a gente de ansiedade. Nosso país é o campeão do mundo de ansiedade, gente. Porque a gente não é bem resolvido. Nossa alma tem buracos. Não sabemos quem somos, precisamos que os outros definam quem somos, e para isso eu tenho que fazer tudo para ser percebido. Então eu quero propor a vocês mais discrição. Eu sei que é um desafio para a alma isso, porque lá no fundo tem um sininho gritando: alguém tem que saber que eu fiz isso, que eu dei essa oferta, alguém tem que saber que eu ajudei, alguém precisa saber de algum jeito que eu fui na casa daquele irmão que estava doente. Irmãos, isso é terrível. Mas se eu tenho convicção que é um pai que me recompensa, eu vou começar a trabalhar a paz do meu espírito sobre isso. Eu vou fazer para aquele irmão, mas sendo para o Senhor. Até uma discussão muito clara sobre o que de fato é altruísmo. O que de fato é altruísmo? É algo difícil de encontrar. Alguém que faz algo para outra pessoa gratuitamente, sem esperar nada. Você às vezes vê esses vídeos que aparecem que alguém é filmado sem ninguém saber. Ninguém estava vendo aquilo quando alguém simplesmente saiu do seu carro e se jogou no rio para salvar outra pessoa, e ninguém estava vendo aquilo, alguém filmou sem ele saber. Agora, quantas vezes nós estamos dispostos a nos arriscar para o desconhecido, que talvez nunca mais vejamos, que talvez ninguém saiba, mas aqui dentro de você, e não há nenhum pecado nisso, porque a recompensa do Senhor não vem só lá quando você chegar, vem já agora. Ele diz: filho, que bom filho, que bom filho. Eu ouvi poucas vezes do meu pai: que bom filho. Eu lembro de uma vez, meu pai foi um homem muito duro, mas um dia, meu pai não era crente, ele se converteu um pouco antes de morrer. Uma vez ele foi viajar para Fortaleza, ele sempre ia de ônibus, tinha medo de andar de avião. Eu tinha 16 anos, tinha 15 anos, trabalhava no centro do Rio, fui deixado na rodoviária. Foi a última vez que ele foi lá, descobriu o câncer e voltou doente já. Quando eu fui deixado na rodoviária, meu pai implicava muito com a gente, porque nós tínhamos culto lá em casa, ele não gostava, ele queria acabar com o culto. Ele vinha de tempos em tempos no Rio, ele morava em Fortaleza, não quis morar no Rio, então ele vinha só 2 vezes no ano no máximo. Quando ele vinha num problema que ele queria proibir o culto, reclamava da igreja, zombava da igreja. Eu tinha que orar escondido porque ele não deixava orar, e eu tinha que orar no banheiro. Se demorasse muito no banheiro, ele batia na porta: tá vendo esse banheiro aí, garoto? Sai daí. E naquele dia ele foi me deixar na rodoviária. Ele falou: meu filho, deixa eu falar uma coisa com você. Eu pego muito no seu pé por causa da igreja, mas não deixa a igreja não, que se há um crente de verdade que eu conheço, é você e sua mãe. Aquilo foi maravilhoso para mim. Meu pai disse aquilo para mim: se há um crente de verdade que eu conheço, é você e sua mãe. Nosso pai faz isso com a gente várias vezes, sabe disso? Se torna, ele fala: filho, eu vi o que você fez hoje. Aí essa vozinha vem aqui dentro: ô meu irmão, não tem recompensa maior do que essa. Mesmo que aquela pessoa depois te ignore, você cuidou dele para o Senhor, e o Senhor viu. Ele dá esse carinho, sabe quando? Quando guarda o teu filho. Às vezes teu filho nem fez tanta coisa, mas Deus guarda ele, pelo que você fez pelo outro filho. Eu lembro de uma história, já contei várias vezes aqui, do pastor Joe Austin, que é um dos pastores mais ricos dos Estados Unidos, uma igreja grandíssima dos Estados Unidos. Ele conta que uma certa vez estava pregando na praça, mais jovem, e o seu pai, já bem idoso, atendeu um jovem cabeludo e deu um dinheiro para o jovem. E acabou o culto: pai, o que você fez? Não, aquele moço veio para cá, falou que está longe de casa, não sabe como voltar para casa, eu ajudei a pagar a passagem dele. Pai, isso pode ser um trapaceiro, pai. Meu filho, não sei se é um trapaceiro, mas pode ser um filho precisando voltar para casa. Eu gostaria que, se um dia algum filho meu precisasse de ajuda, alguém ajudasse também. Aquilo passou. Joe Austin, um dos maiores pastores dos Estados Unidos, muito rico, uma missão em vários lugares do mundo. Ele foi na Índia, junto com a sua família. Ele conta essa história. E ele saiu com o seu carro, com a sua esposa e filhos, ou filhos, não lembro agora, num lugar perigoso. O carro deu defeito, na beira da estrada, perto de uma favela.
E veio um rapaz num carro na contramão, parou, falava inglês, perguntou o que houve, se ofereceu para ajudá-lo, botou ele e a família no carro dele, desse rapaz, levou até o hotel, voltou com ele de novo, arrumou o mecânico, consertou o carro, depois foi embora. Ele pensou: pai, aconteceu. Eu creio nisso. Do Senhor vem a recompensa. Mas se você esperar a relevância, você vai abrir mão da descrição. O episódio de Lucas 10, a partir do versículo 25, não precisa abrir, todos conhecem a parábola do bom samaritano. Aquele homem, na história, as parábolas de Jesus eram histórias, mas que podiam muito bem ser histórias que aconteceram realmente. Inclusive nessa série The Chosen, não sei se foi na primeira temporada, eles relataram isso como uma história, foi bem interessante, que pode ter sido real, de fato. Alguém está viajando e é assaltado, e quando é assaltado, os assaltantes o deixam na estrada, meio morto. E aí vem um sacerdote, passa pelo caminho, passa de largo com medo, que podia ser uma armadilha. Depois vem um levita muito ocupado com as coisas do templo e passa de largo, até que vem um samaritano, odiado pelos judeus. E aquele samaritano para, se aproxima, vê o rapaz doente, vê ele ferido, pega o seu azeite, unta, joga vinho também, para curar, e beber um pouco de vinho para aliviar a dor, e limpa aquele rapaz, limpa as suas feridas, e não contente com isso, ele bota o rapaz no seu cavalo, e vai para a hospedaria, e vai gastar dinheiro. É como se ele ligasse para sua esposa e falasse: amor, aquele dinheiro das férias que tinha separado para ir lá para Arraial do Cabo, para Cancún, esquece, eu vou gastar com um cara que eu nem sei quem é, que eu achei aqui na estrada machucado. Várias vezes por dia o Espírito Santo te dá a oportunidade de fazer coisas que ninguém vai saber. E quando ninguém souber, fique muito feliz, porque haverá a voz do Pai dizendo no seu coração: eu sei que você é crente de verdade, eu sei que você é meu filho, dele vem a recompensa. Então, só quando damos algo para alguém que não tem nada para nos dar de volta, e que nem vai agradecer talvez, entenderemos o que é essa plenitude vinda de Deus. Você pode dizer amém? E finalmente, irmãos, obviamente, eu quero trazer uma verdade aqui. Quando Jesus condena a atitude dos fariseus que fazem aquilo para chamar a atenção dos outros e aguardar a aprovação dos outros, quando ele condena a falta de discrição e faz com que eu faça as coisas para ser chamado de relevante, de forma alguma ele está negando a importância de ajudar os necessitados. Então a terceira verdade óbvia, mas como dizem alguns, obviedades têm que ser ditas, nós precisamos ajudar os necessitados. A advertência de Jesus contra o exibicionismo, a busca de aprovação, não anula a importância de ajudar os necessitados. A Bíblia está repleta de passagens sobre isso. Aliás, nossa igreja trabalha aqui fundamentada em 5 pilares. Pregação bíblica e cristocêntrica, discipulado dinâmico, visão missionária, atualidade dos dons espirituais, mas um dos pilares nossos também é boas novas aos pobres, transformação social. Então, sim, nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia está repleta de exemplos disso. Por exemplo, quando Jesus se revela como Messias em Nazaré, e Lucas registra em Lucas 4,18, ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele foi intencional ali. Boas novas aos pobres. Porque a miséria é um dos maiores sinais da sequela do pecado. Só a miséria porque há egoísmo, porque há iniquidade. Então, cada vez que um discípulo de Jesus vai contra a miséria, ajudando alguém, dando esmola, cooperando, enviando para um lugar de socorro, fazendo um trabalho social, ele está indo contra a iniquidade, que é a raiz de todo o pecado. Os profetas também denunciaram a injustiça social. Esse eu quero ler, vale a pena ler, Isaías 58, do 1 ao 7. Isaías 58, do 1 ao 7, diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Bem, de que pecado ele está falando? Nós pensamos, ele está falando do adultério, da prostituição, da prática de homossexualidade. Todos são pecados. Mas olha o que ele fala aqui:
Todavia me procuram em cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho iníquo não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma e que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, cubras e não te escondas da tua carne? Então, irmãos, sim, o evangelho é para todos, para ricos, pobres, negros, brancos, cultos, incautos, grandes e pequenos, porém está claro que a Bíblia prioriza o cuidado dos mais pobres. Missão essa que a igreja foi esquecendo com o passar do tempo. Embora Cristo, como descendente de Davi, tenha nascido na manjedoura em Belém, na Judéia, ele foi criado e iniciou seu ministério na Galileia, um dos lugares mais pobres de Israel. Literalmente, lugar que cheirava peixe. Lugar de pescadores. Quando Paulo e Barnabé foram enviados para a missão, Paulo cita isso em Gálatas capítulo 2, versículos 9 e 10, eles vão procurar as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, e diz lá em Gálatas 2, 9 e 10, que a recomendação dos apóstolos foi a seguinte: recomendo-nos somente que se lembrem dos pobres. E Paulo diz: também procuramos fazer isso com diligência. E Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículos 5 e 6, depois 15 e 17, diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Isso é sério. O que Tiago está dizendo é o seguinte: se alguém chega na tua casa com fome, e você ora por ele: olha, vou te orar para Deus te abençoar, vou liberar uma palavra profética, você vai ser próspero, vai embora, seja abençoado, e não deu pão para ele, não repartiu o pão com ele, não deu uma roupa para ele, você não fez nada por ele. Como assim? Ele orou, não fez nada. Oração sem obra é morta. Então, sim, o evangelho é de prática, e tem que cuidar dos mais pobres, sim. É lógico que nós entendemos sempre que se eu apenas cuidar do mais pobre, mas não der a ele o evangelho, ele pode ser um pobre melhorado, ele pode ser um pobre com roupas melhores, com educação, e mesmo assim, após a morte, irá para o inferno, já que a salvação é apenas em Jesus. Eu preciso oferecer o evangelho, e pregar esse evangelho, e proclamar esse evangelho. Mas precisamos entender a necessidade de ajudar os necessitados, porém, com a visão correta, de quem está disposto a receber a recompensa que vem do Senhor. Todos entendem essa palavra? Todos podem dizer amém? Vamos ficar em pé, por favor. Quero convidar os pastores para orarmos pela mesa de comunhão da ceia. Quero orar nesse momento especificamente por isso. Talvez haja pessoas aqui sofrendo angústias e ansiedade por não terem sentido reconhecidos em algo que fizeram para o Senhor. Talvez você sinta angústia que meu pastor nunca me reconheceu, ninguém nunca me elogiou, meu nome não aparece em nenhum relatório, ninguém fala do que eu fiz de precioso. Deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão. Pelo que eu entendo o princípio bíblico aqui, quanto menos você é valorizado aqui, melhor para você. Porque toda recompensa vem dele. Então eu quero orar para que o Espírito Santo traga paz em seu coração, para que você não dependa mais do reconhecimento dos outros,
para que a tua identidade seja definida nele. Para que tenhamos pessoas bem resolvidas aqui, que não vão se mover por amargura. A Bíblia diz que a amargura é como a raiz, que contamina quem está à nossa volta. Então, muitas vezes, essa amargura pelo não reconhecimento tem feito eu contaminar até outras pessoas, me queixando. Não me perceberam, não me valorizaram, não deram espaço para mim. Essa é uma voz mais terrível que eu ouço na igreja: ninguém deu espaço para mim. Essa voz do inferno alimenta o seu coração com ingratidão e amargura. Então, o que fizer, faça para o Senhor. Pai, queremos te louvar pela palavra que recebemos nessa manhã. Pedimos ao Senhor que, nesses domingos, temos estudado o ensino de Jesus sobre o monte aos seus discípulos. O evangelho puro e simples alcance nosso coração. Que toda ansiedade por recompensa humana, por reconhecimento humano, por aprovação humana, toda ansiedade por essa expectativa que tem alimentado o nosso coração e nos adoecido, seja dominado pela convicção de quem somos em Ti, e pela recompensa e pela esperança da recompensa que vem do Senhor. Que possamos ver na nossa vida a Tua recompensa, Senhor, no cuidado com a nossa casa, no nosso casamento, nossa saúde emocional, física, espiritual e financeira. Que na vida possamos ver a Tua boa mão dizendo: sim, filho, bom e fiel, sobre o pouco tem sido fiel, sobre o muito eu te colocarei. Que nós possamos caminhar nessa recompensa vinda do Pai. Também pedimos, Senhor, que sejamos pessoas mais discretas. Muitas vezes nossa alma grita por protagonismo, nossa alma grita por relevância, e por causa disso nos perdemos em respostas que às vezes nem precisamos dar. Que a discrição seja uma marca dessa vida daqueles que te servem, Senhor. Mas também te pedimos, Pai, não nos deixe acomodados no cuidado com os mais pobres, com os necessitados, que possamos servi-los, porque essa é a Tua vontade, em nome de Jesus. Estão aqui os elementos da ceia. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, façam a mesma coisa. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes, diz o apóstolo Paulo, que comemos esse pão, bebemos esse cálice, em memória do Senhor, até que Ele venha. Pai, queremos consagrar esses elementos ao Senhor agora, para que possamos participar da comunhão em aliança nessa manhã, em nome de Jesus. Pode sentar. Se receber dos nossos diáconos o elemento, aguardem para que todos participemos juntos, por favor. Não abra o recipiente, aguarde para que todos participemos juntos. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou,
todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou para sempre, para sempre exaltado é. Para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, aleluia, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Bem, algum irmão ficou sem receber os elementos da ceia? Alguém ficou sem receber? Um beijão também aqui pro Aleph e a Sueli, mandaram mensagem aqui, estão assistindo a ceia lá na Holanda. Deus abençoe você, meu filho, abençoe você, Su. Temos uma aliança com vocês também. Tire o pão, mas dentro do recipiente assim. Tenta não tirar do recipiente, para segurar no recipiente, por favor. Assim, dessa forma. Repetindo, ele disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam a mesma coisa. Só faz sentido comer desse pão se eu entendo, se eu discerno o que é o corpo de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Paulo chega a dizer: se você não é capaz de discernir o corpo, nem coma.
Ou senão você vai comer para a sua própria condenação. O que é discernir o corpo? É mais do que ser batizado nas águas, ou ser membro de uma igreja. Discernir o corpo é entender que agora o corpo sou eu. Que agora tudo que eu faço fere o corpo. E que eu preciso dizer para o irmão que está do meu lado, eu agora que me ofereço em favor de você, meu irmão. Que se João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 de João 3,16 diz o seguinte: quem ama o seu irmão, dá a sua vida por ele. Então, troque o pão com alguém e diga assim: eu quero que você saiba que eu estou disposto a dar minha vida por você, que nós somos um só em Cristo. Ouviu, Priscila? Estou disposto a dar minha vida por você, que nós somos um só em Cristo. Amém? Irmãos, que isso seja verdade. Amém? Fica no seu lugar por enquanto. Daqui a pouco tem a ceia do vinho. Olhem para mim, por favor, aqui, irmãos. Olhem para mim. Olhem para mim, por favor. Olhem um pouquinho só para cá, por favor. Atenção, irmãos. Algumas coisas que nós fazemos no culto, de tão mecânicas que podem se tornar, ouça com atenção, por favor, isso. Algumas coisas e atos litúrgicos que fazemos em um culto, de tão mecânicos que são, podem até ser pecado. Se eu digo isso, eu estou disposto a dar sequer um pouco do meu tempo para alguém que precisa de uma conversa. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou líder de célula. Eu quero que você pense sempre sobre isso. Próximo domingo, você vier aqui de novo, por favor, não ore assim em casa. Senhor, estou indo para a tua casa, abençoa a minha vida, vou lá buscar uma benção. Mas diga: papai, eu estou indo para casa agora encontrar os meus irmãos. Do que o senhor precisa de mim? O que eu posso ajudar? Então, em nome de Jesus, não venha para cá só para se encontrar com Deus. Você pode encontrar com Deus em qualquer lugar. Venha para cá para se encontrar com Deus e com seus irmãos. Então, mais do que ver a nuca de quem está sentado na sua frente, você precisa entender que cada encontro desse é uma oportunidade. Você simplesmente dá um abraço a alguém, dizer: poxa, você é especial para Deus. Simplesmente dizer: eu quero orar por você, posso orar por você hoje? Mas eu não sou profeta igual a Carla. Todos podem profetizar, diz o apóstolo Paulo. Todos devem profetizar, mesmo não tendo um dom profético aguçado ou agudo. Todos podem dizer para alguém: eu abençoo a sua vida. Então, quando comermos esse pão, vamos lembrar disso. Levante o pão comigo e diga: eu me responsabilizo em ser corpo de Cristo. Agora comamos todos do pão. Enquanto eu estou me alimentando desse pão, eu estou lembrando das vidas das quais eu já me alimentei. Minha mãe, José Ivan, Ivanésio, Vanclé, Silva, Pastor Adão, Roberto Correia, Márcio Scott, Paulo Borges Júnior, Ana Almeida. Quanta gente eu já comi da vida deles. Então não deixe mais uma semana passar sem que alguém coma de você um pouco, entende? Se alimente do que você é. Para isso se ofereça, seja disponível para as pessoas. Sabendo que alguns que vão se alimentar do que você tem, depois vão ser ingratos com você. E tudo bem, porque você serviu a Ele, você viu o Senhor através dessa pessoa. Você pode dizer amém? O suco da uva é o símbolo maior do empenho de Deus em transformar o que foi dor para Ele em sabor para nós. Portanto, aquele sangue derramado na cruz é simbolizado por esse lindo e saboroso cálice de suco de uva. Que assim seja nossas vidas. Toda dor que vivemos faz com que árvores que somos em Deus liberemos apenas oxigênio para o outro, e não gás carbônico, amém? Sejamos aqueles que liberam vida. Então, antes de beber do cálice, vamos compartilhar, trocando com vários irmãos. Sai daqui da frente, vai lá atrás. Vamos tirar a ordem do lugar aqui agora para dizer: eu tenho uma aliança com você, quero renovar minha aliança contigo. Fala o que Deus colocar no seu coração para alguém. Aleph, Suelen, tenho uma aliança com vocês. Renova a aliança.
Isso, sai do seu lugar, troca o cálice com algumas pessoas. Que menina, tem aliança contigo, viu? Te amo, tá? Aliança contigo, André. Tamo junto, meu irmão. Contigo, minha linda. Troca de aliança. Paulinho, tem aliança contigo, Elaine. Nova aliança com vocês. Amém. Agora, para onde você está aí, não volta para o seu lugar e dá uma parada aí. Amém? Para onde você está, não volta para o seu lugar. Tem que ficar aí onde está. Fala, Hebe, tem aliança contigo, Hebe. Para onde você está agora aí? O pessoal quer mais 5 minutos, vamos tocar a casa, vamos lá. É os acréscimos, né? Já vi os 3 já aqui. Já vi os 3 já. Amém, irmãos. Levanta o seu cálice comigo assim agora. Levanta o cálice. Está aberto já, cuidado aí. Já é o quarto que eu abro já. Estou olhando contigo. Gente, vamos. Levanta o cálice comigo assim agora. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim, ó. Senhor, nessa manhã de aliança, eu renovo o compromisso de servir meus irmãos como servindo o Senhor. Porque do Senhor vem a recompensa. Bebamos todos do cálice. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa manhã. Te louvamos, Senhor, pelo tempo de comunhão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Antes de encerrarmos, se você puder sentar só mais um pouquinho para a gente encerrar o culto, para botar uma ordem final para a gente encerrar, vou chamar aqui o pastor Aldo para encerrar o culto. Queria que todos se sentem, todos se assentem. Não teve a celebração, acabei pegando vocês. Está todo mundo lá embaixo? Eu também. Então a comunhão, que é o principal. Sentem só mais um instante, meus irmãos, por favor, e façam silêncio. Amém? Quietinhos. Meus queridos, sentem um pouquinho só. Amém, amém. Antes de encerrar, eu quero novamente fazer um apelo para
para quem for ficar na mesa de comunhão, almoçar por aqui que é melhor. Se não tiver ticket de almoço, pegue seu almoço. Eu vou pedir, por favor, quem está lá em cima na mídia. Ok, Isaac, depois vamos ajudar, Isaac. Pega ajudar alguém, que essa câmera pega mais ou menos no meio, colocar uma mesa ali no meio mais ou menos, pega alguma mesa dessa no meio, alguma mesa que fique no meio mais ou menos, para a gente botar as cadeiras em volta depois, tá? Você estava aqui da outra vez, não? Quando teve a mesa, tá? Colocar a mesa no meio e fazer em volta, fazer uma desordem nas cadeiras, quando tiver almoçar e voltar para ter a mesa pronta. Assim, a nossa ideia é nós vamos encerrar agora, vamos almoçar, por volta de 1h30 da tarde voltamos para cá. Não é muito demorado não, até umas 3 horas no máximo, 1h30 de bate-papo, para as 3 horas a gente ir embora para casa. Mas vai ser legal essa conversa sobre a palavra, para você interagir com a gente. Vou ouvir um pouquinho do Felipe, da Laura, da Ellen, depois abrir para que vocês falem também, possamos trocar ideias para a mensagem de hoje. Vai ser muito legal, é muito enriquecedor essa conversa da mesa, amém? Pastor Aldo. Amém. Essa ceia desidrata a gente, viu? Quem fez aniversário essa semana? Por favor, vem aqui. Cadê? Quem fez? De casamento também, tá? Aniversário de vida e casamento também. Quem fez? Pode vir. Muita gente. Rutinha, quantos anos? 62 anos, com muita honra. Tudo bem com você? E aí? Quantos anos você está fazendo? Quantos anos você fez? 3? Ah. E aí? Cadê o Samu? Quero ver não? Aqui, minha irmã. Vamos erguer as nossas mãos aqui para abençoar os nossos irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é quem nos dá a vida, Senhor. O Senhor é quem nos inspira todo dia, Senhor, para cumprirmos, Senhor, o teu propósito. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui, que o Senhor acrescente cada vez mais na vida de cada um. Somos gratos, Senhor, por mais esse aniversário, mais um ano de vida, Senhor. E colocamos, Senhor, a nossa vida diante do Senhor todos os dias. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, tá? Ajuda ela lá, Davi, a descer. Vamos agora encerrar o culto, né? O pastor falou que tem o almoço ali, a gente vai almoçar ali fora, que você possa estar em comunhão com os irmãos e que a tua semana seja uma semana de oportunidades, que o Senhor possa te surpreender nessa semana que começa hoje, que o Senhor traga para a tua vida aquilo que você busca, né? Se você, né, aquela velha história, se você busca paciência, que o Senhor traga para a tua vida situações onde você vai desenvolver a paciência. Amém? Então esteja atento, esteja apercebido nessa semana que o Senhor pode surpreender você, tá? Nem tudo que acontece na tua vida é o diabo. Muitas situações é o Senhor que coloca diante de nós, para que nós possamos passar, para que nós possamos avançar no propósito dele na nossa vida. Amém? Então, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida hoje e sempre. Vá em paz, o Senhor abençoe a tua vida. Amém?